tenha. Tá demorando aqui meu computador a abrir a gravação. Pronto. Bom, galera, começou a gravar. Então vamos lá, vamos que vamos. Olá, olá para quem está começando a assistir o vídeo agora. A gente está iniciando a aula aqui para o oitavo ano, certo? O nosso tópico hoje, Degrees of Comparison, graus de comparação. Então a gente vai ter uma abordagem aí bem sistemática sobre o comparativo de superioridade, o comparativo de inferioridade e o superlativo. Então, o que é isso, professor? A gente vai estabelecer comparações em inglês. Nós vamos aprender a estabelecer comparações em inglês no sentido superior, inferior e ainda nós vamos trabalhar com o superlativo, né? Então, de antemão, peço para que você, de cara, já comece a acompanhar aqui o slide para entender melhor tudo isso que eu estou falando. Sejam bem-vindos, todos vocês, à nossa English Class. Let's go, guys. Vamos lá, vamos todo mundo aí, começando com gosto de gás. Bom, a página desse conteúdo aí, galera, vocês conseguem chegar lá na página 61 do livro, né? Se vocês puderem chegar nela, vocês vão ter aí algumas informações. Eu incrementei o meu slide com outras coisinhas importantes, então se você quiser tomar nota também, através de observações, é muito tranquilo. Ou então você só preste atenção, porque de todo certo esse slide eu vou destinar para vocês mesmos, né? Eu vou colocar para vocês, né? A ter à disposição quando quiserem estudar. Então, só preste atenção, beleza? Olha só, galera. O que é que a gente tem aqui? Degrees of comparison, certo? Graus da comparação. Vamos estabelecer comparativos, certo? Então, o que é que acontece? O que é que a gente tem aqui? O que é isso aqui, professor? Bora lá. O comparativo, ele está dividido em duas possibilidades, né? Ele pode ser o comparativo de superioridade. Nota, o comparativo de superioridade é o quê? É quando o sujeito ele é comparado ao seu complemento de uma maneira superior, né? É quando eu digo assim que João é mais esperto do que Pedro, certo? Ou quando eu digo assim, aquele carro é mais veloz do que o outro, certo? Então, isso é uma comparação. Eu estou estabelecendo comparações, né? Ou seja, eu estou dando um tratamento a um adjetivo para que haja essa comparação, né? Então, existe o comparativo de superioridade, certo? Ok, ó. No comparativo de superioridade, a gente tem esse tratamento aqui, ó, o more than, que é o mais que, é o mais do que. Eu preparei um slide bem detalhado sobre isso para que vocês possam entender, porque aqui está muito pulverizado e às vezes o aluno não entende. É usado com adjetivo de duas sílabas ou mais sílabas. É um comparativo que a gente usa com adjetivos que a gente chama de longo, certo? Existe o comparativo com adjetivo curto, mas a gente vai trabalhar o comparativo com adjetivo longo, né? Não vamos trabalhar com adjetivo curto, beleza? Aí aqui tem um exemplozinho, ó, bem tranquilo. I am more intelligent than my brother, ou seja, eu sou mais inteligente do que meu irmão. Já já eu explico melhor como é que é o processo de construção dessas sentenças, mas por hora é interessante que você saiba que aqui, ó, é um exemplo de sentença no comparativo de superioridade. Por quê, ó? Porque o sujeito I está sendo comparado, né, no caso, ao irmão, né, ao meu irmão, no sentido de quê? De inteligente, ou seja, eu sou mais inteligente do que meu irmão, certo? Mas também existe o comparativo de inferioridade. Olha aqui, ó. Inferioridade. Daí, no lugar do more, a gente usa o less. More quer dizer mais, less quer dizer menos, né? Então, menos aqui é inferioridade. Nesse caso, o sujeito ele não vai ser mais superior em relação ao complemento. O sujeito agora ele vai ser inferior em relação ao complemento, ou seja, ele vai ser menos que, menos do que. Ou seja, olha só, diz assim, ó, olha aqui o exemplo. A cat is less dangerous than a lion, ou seja, um gato é menos perigoso do que um leão. Então, isso é o comparativo, certo? Então, existem duas formas, comparativo de superioridade e comparativo de superioridade. Porém, ainda sobre degrees of comparison, nós temos isso aqui, galera, ó, o superlativo, né? Aí o superlativo também existe essa definição de superlativo de superioridade e também existe a definição de superlativo de inferioridade. Porém, o que eu quero trabalhar com vocês é esse daqui, ó, acompanha o cursor do mouse, o superlativo de superioridade. Eu não vou dar muita atenção à inferioridade. Primeiro, além de ser pouco usado, para o nosso trabalho aqui, para o oitavo ano, eu não acho tão importante. Beleza?
É mesmo, professor? É, porque até as próprias atividades do livro não abordam tanto o inferioridade, né? A gente pode pensar nisso mais adiante, a nível de ensino médio, mas para vocês do fundamental do oitavo ano, eu acho que entender o superlativo de superioridade é de boa, né? Então, primeira coisa, no superlativo, a gente não está falando em comparar sujeito com complemento, né? Veja que no comparativo de superioridade eu digo assim, João é mais alto do que Pedro, né? Ou seja, estou comparando João e Pedro, né? Ou seja, estou dizendo que João é mais alto, ou então João é menos alto do que Pedro, né? Estou comparando também só com o sentido inferior. Já no superlativo, não há essa comparação entre o sujeito e o complemento. Não há essa comparação. Por que, professor, não há? Porque no superlativo, a indicação é de que o sujeito, ele não se compara a ninguém. Por quê? Porque ele é mais do que tudo, mais do que todos. Nesse caso, seria assim, João é o mais alto. Ninguém é mais alto que João. Aí a gente usa no comparativo uma referência, tipo, João é mais alto, é o mais alto da sala, João é o mais alto da escola. Ou seja, ninguém na escola, ninguém na sala de aula é mais alto que João. Ou seja, ele não se compara a ninguém. Isso é um superlativo. Porém, essa abordagem aqui, galera, ela ficou muito. Como é que eu posso dizer? É, não ficou objetiva no sentido de você conseguir visualizar melhor todas as estruturas. Ficou muito dispersa, né? Porque eu só falei e indiquei aqui algumas coisinhas, certo? Pensando nisso, o que foi que eu fiz? Eu elaborei aqui, galera, ó, slides que a gente aborda bem direitinho todo esse conteúdo, né? Então, eu fiz uma pequena introdução, né? E agora a gente vai trabalhar de uma maneira mais minuciosa cada tópico, né? Então, o primeiro tópico, claro, eu estou chamando aqui ó, de comparative of superiority, comparativo de superioridade, certo? É o primeiro tópico que a gente vai trabalhar. Um comparativo de superioridade, primeira coisa que vocês precisam saber, ó, a gente tem a figura do sujeito, certo? Ok? Sempre após o sujeito, a gente vai trabalhar com o verbo to be. Olha só, galera, vocês aqui do oitavo ano, não tem mais dizer, pessoal, o que é o verbo to be? Não, porque eu estou partindo do entendimento de que desde o quinto ano que vocês trabalham com o verbo to be, certo? Então, vocês já sabem que verbo to be is, am ou are, está no presente. Então, ó, logo após o sujeito, você vai ter que escolher o verbo to be apropriado para ele, né? Ou vai ser is, ou vai ser am, ou vai ser are. Sempre vai ser assim, professor. Sempre nas orações com comparativo de superioridade, sempre você vai ter, após o sujeito, o verbo to be. Beleza? Então, escolhe um apropriado. Aí, após o verbo to be, você vai ter, ó, eu coloquei aqui um espaço, uma lacuna para você colocar é, o item, certo? O acessório do comparativo de superioridade, certo? Aí você vai escrever o adjetivo, que em geral é um adjetivo longo, e vai ter o segundo acessório. Serão dois acessórios, um que você coloca antes do adjetivo e outro que você coloca depois. Toma cuidado com isso. Professor, você não vai colocar o acessório agora, não? Calma, relaxa, relaxa. Aí, ó, vem a outra parte. Nota que eu estou colocando aqui também de vermelho. Por quê? Porque no comparativo de superioridade, a gente faz uma comparação entre o sujeito, subject, quer dizer, sujeito, e o complemento. Então, é uma comparação entre o sujeito e o complemento, certo? Então, você tem que dar um tratamento ao adjetivo para que haja tal comparação entre sujeito e complemento, beleza? Aí, ó, sobre o que você coloca aqui antes e depois, eu estou colocando aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar o comparativo de superioridade com adjetivo longo, né? Só adjetivo longo, não é adjetivo curto, beleza? Aí o que é que eu quero dizer? É um comparativo de superioridade. E o que é que a gente coloca aqui e o que é que a gente coloca aqui, ó? Presta atenção no slide, presta atenção. A gente tem o more, certo? O que a gente coloca antes do adjetivo, more. Só para constar, galera, esse more quer dizer mais. Ora, bolas, não é superioridade? Então é mais. Não é isso? E após o adjetivo, nesse segundo espaço, a gente vai colocar o then. Esse then quer dizer que, do que, certo? Então, o que é isso? Eu tenho o adjetivo more, o adjetivo e o than. Se for, por exemplo, inteligente, more intelligent than, ou seja, mais inteligente do que. Se for, por exemplo, beautiful, que é bonita, more beautiful than, mais bonita do que, certo? Então, sempre no comparativo de superioridade, antes do adjetivo você vai usar o more e depois do adjetivo você vai usar o than. Comparativo de superioridade, antes do adjetivo o more e depois do adjetivo o than. Claro que toda a estrutura vai ser composta dessa forma aqui, ó, professor. Não é?
Porém, você tem que lembrar que ao adjetivo você vai ter que dar um tratamento antes e um tratamento após o adjetivo, né? Claro que eu coloquei exemplos aqui para você poder visualizar, né? Então, ó, primeiro exemplo, Mary. Se o sujeito é Mary, claro que o verbo to be vai ser is, certo? Aí, ó, eu estou usando o adjetivo beautiful, que é bonita. Então, antes do adjetivo beautiful, o more, e depois do adjetivo beautiful, o than. E, claro, o complemento Carla. Eu estou fazendo uma comparação entre Mary e Carla, certo? O que é que eu estou dizendo aqui? Mary é mais bonita do que Carla. Mary é mais bonita do que Carla. Isso é um comparativo de superioridade. Nota, ó, beautiful, adjetivo, more antes, than depois do adjetivo. Certo? E Mary e Carla, Mary é sujeito e Carla é complemento. E, claro, o verbo to be após o sujeito. Isso é estrutura. Certo, galera? É a estrutura do comparativo de superioridade. Outro exemplo. You are. Opa, agora o sujeito é you. Mudou o verbo to be, né? You are. Aí, ó. Nesse caso, intelligent. Pessoal, vocês vão me desculpar. Eu coloquei inteligente meio que em português. Esse adjetivo em inglês é bem simples. Ele é escrito praticamente da mesma forma, só que vai ter um L a mais, e no lugar desse E, o T é mudo. Intelligent, certo? Eu acabei escrevendo em português. Mas não, imagine que aqui está em inglês, certo? Beleza? Então, ó, você vai ter o more antes do adjetivo e o than depois. Que comparativo é esse? É um comparativo de superioridade. Eu sei que é de superioridade porque tem um more. Então, ó, você é mais inteligente do que eu. Ah, então é uma comparação entre você e eu, uma comparação superior, é um comparativo de superioridade. Mas você tem que entender, o more fica antes do adjetivo e o than depois do adjetivo, certo? Isso é o comparativo de superioridade. O próximo slide vai trabalhar com o comparativo de inferioridade. Sério, professor? Sério. Então vamos lá. Ó. Agora, ó, a gente vai trabalhar o quê? Ó? O comparativo de inferioridade. Só muda uma coisinha, galera. Entre a diferença entre o comparativo de superioridade e o comparativo de superioridade é um detalhe. Então vamos lá, vamos entender. Ó. É o mesmo entendimento, galera. Você vai ter o sujeito, você vai ter o verbo to be, daí você vai ter uma lacuna antes, daí você vai ter o adjetivo, uma lacuna depois, daí você vai ter o quê? Ó? O complemento. É a mesma coisa, né, galera? Mesma coisa do slide anterior. Porém, aqui é comparativo de inferioridade. O de lá, o do anterior, era superioridade. Por ser inferioridade, ó, galera, ó, inferioridade, o que é que acontece, ó? Agora, a gente não vai usar mais o more, a gente usa o less. Por que, professor, o less? Porque superioridade, more, quer dizer mais. Inferioridade, o sujeito está sendo comparado ao seu complemento no sentido inferior. Ou seja, agora, tipo, João é menos alto do que Pedro. E em inglês, menos, galera, é less. Então, ó, a diferença do comparativo de superioridade para o comparativo de inferioridade é que no superioridade você vai usar o more, antes do adjetivo no superioridade você vai usar o more, e no comparativo de inferioridade, antes do adjetivo você vai usar o less, certo? E depois do adjetivo, continua o than, certo? Só muda, galera, o more pelo less. More no comparativo de superioridade, less no comparativo de inferioridade. Beleza? Aí, claro, eu aproveitei os mesmos exemplos do slide anterior. Como assim, professor? Veja aqui, ó. Then quer dizer do que, claro. Né? Veja aqui, ó, o exemplo. Não foi esse exemplo que eu utilizei aqui, não foi o more. Só que agora o que é que eu faço? Não é inferioridade? Então, Mary, ela não é mais bonita que Carla. Agora, olha só, galera, o que é que aconteceu? Agora, ó, Mary, ela vai ser menos, certo? Se é menos, o que é que eu devo usar aqui, professor? Less. Ah, então fica assim. Mary is less beautiful than Carla? Exatamente. Menos. Não é mais, agora é menos. Ah, professor, você devia ter, no lugar desse menos, ter colocado o less aqui, né? Eu acho que ficaria melhor, agora que eu tô percebendo. Mas não importa não, o que importa é que em inglês menos quer dizer less. Então agora eu tô dizendo que Mary, ela não é mais bonita que Carla. Agora eu tô dizendo que Mary, ela é menos bonita que Carla.
Certo, galera? Então, toma cuidado com isso. Mesma forma aqui, ó. Agora, eu não estou dizendo que, tipo, você é mais inteligente que eu. Agora, eu estou dizendo que você agora, ó, vou tirar o more e vou usar o menos, ou seja, vou usar o less. Você agora é menos inteligente que eu. Ah, professor. Então, eu meio que tô... Agora eu estou começando a entender, né? Comparativo de superioridade, more, mais. Comparativo de inferioridade, less, menos. Certo? Então, sempre eu vou ter que usar ou more ou less antes do adjetivo. Show de bola. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte, que se é comparativo, a gente tem o sujeito e o complemento como sendo elementos dessa comparação. Sempre tem que ter o sujeito e o complemento como elementos da comparação. Professor, por que você está dizendo isso? Porque agora a gente vai para o próximo slide. Agora a gente vai, galera, ó, para o superlativo. Quando a gente fala superlativo, é um grau também, certo? De comparação. Só que a gente não compara mais sujeito com complemento, que nem no comparativo de superioridade ou até mesmo no comparativo de inferioridade. Agora a gente continua tendo também, ó, o sujeito, certo? Continuamos tendo sujeito, só que após o sujeito a gente vai colocar, certo? O verbo to be, e após o verbo to be vai aparecer esse de, certo? De quer dizer o, a, os, as. Sempre no superlativo vai ter esse de. Toma cuidado com isso. E a gente vai ter aqui, ó, alguma coisa que a gente vai colocar antes do adjetivo. Porém, certo, galera? Toma cuidado que a gente não tem a nada que coloque aqui, ó, depois do adjetivo, porque depois vai vir somente o complemento. E em geral esse complemento, galera, ele é uma referência de lugar. Vamos entender melhor aqui, ó. Então a gente tem o superlativo que é feito com adjetivo longo, né? Então a gente vai ter isso, ó. Antes do adjetivo, a gente vai colocar o the must e o adjetivo, certo? Onde esse the must quer dizer o, ou esse de quer dizer o, a, os e as, e o must quer dizer mais. E o adjetivo. O professor coloca alguma coisa aqui após o adjetivo? No superlativo, não. Né? Aí já vem o complemento. E esse complemento, em geral, ele é uma referência de lugar. Ou seja, eu não estou mais comparando o sujeito com o complemento. Não. O sujeito aqui, ele agora é a peça mais importante e o complemento ele vai ser uma referência. Por exemplo, agora eu não diga assim que João é mais alto do que Pedro. Não, o João ele é o mais alto. Ou seja, então o complemento é só uma referência, é um lugar. Por exemplo, João é o mais alto da sala. João é o mais alto da escola. Então, não há que se falar entre comparação entre o sujeito e complemento no superlativo, porque o complemento é uma referência de lugar. Beleza, galera? Toma cuidado com isso. Aí, o que foi que eu fiz, ó? Eu coloquei aqui o primeiro exemplo. Nota o seguinte, ó. No superlativo, eu tenho o sujeito, Mary, eu tenho o verbo to be is. Aí, ó, eu escrevo no superlativo the must, ou seja, Mary é a mais. Aí vem, ó, beautiful, que é o adjetivo, a mais bonita. Aí, ó, toma cuidado com isso aqui, ó. In this school não é complemento. In this school é uma referência de lugar. Ou seja, Mary é a mais bonita nesta escola. Nesta escola, ninguém é mais bonita do que Mary. Isso é um superlativo. Para que haja o superlativo, temos que usar o the must. Cuidado, galera, não confundam must com more, ok? Não confundam must com more. O more é usado no comparativo de superioridade. The must é usado no superlativo. Toma cuidado com isso, beleza? Aí temos aqui ó, outro exemplo. You are, você é. Olha agora, the most intelligent. Você é o mais inteligente. Ah, in the city é o que, galera? Uma referência de lugar. Nesta cidade. Ou seja, não estou comparando você com esta cidade. Não, eu só estou dizendo que você, nessa cidade, é o mais inteligente. Ninguém é mais inteligente que você nessa cidade. Então, isso é um superlativo. Sempre no superlativo, o sujeito ele vai se destacar diante das demais, certo? Demais pessoas, digamos assim, certo? Vai ser sempre o mais, ok? Toma cuidado com isso, beleza? Aí, olha só, galera. Como princípio de trabalho novo aqui, eu
quero corrigir duas questões com vocês. Primeiro eu vou corrigir a questão 8, certo? Na página 61, e depois eu vou corrigir a questão 7 na página 61. Beleza, galera? Questão 8 e questão 7. A questão 9 a gente não precisa corrigir, combinado? Certo? Vocês bem sabem que o nosso homework, né, conforme ficou estabelecido, certo? Que tem na agenda, salvo engano, são as páginas 51, não é isso? Deixa eu só confirmar aqui, que eu já digo para vocês, certo? Deixa eu só confirmar aqui, né, galera? Isso mesmo. Ficou aqui, basicamente, 51, 52, certo? E ficou também as páginas 59 e a página 60. São as páginas que a gente tem como atividade de casa. Deixa eu só confirmar aqui, galera, se é isso mesmo, que às vezes me falha a memória e eu prefiro confirmar. Na verdade, é 56, 57, 59 e 60. Desculpa, galera. 56, 57, 59 e 60, beleza? Atividade de casa, ok? Para vocês. E agora em sala, a gente tem isso daqui. Combinado? Olha só. Vamos lá, vamos retomar aqui. Vamos retomar. Próximo slide. Página 61 aqui, galera. Ó, vamos corrigir isso aqui rapidão. Professor, como é que a gente faz essa questão 8? Essa questão 8 pede para a gente completar a sentença com os adjetivos entre parênteses, porém, usando ou o comparativo de superioridade ou o superlativo. Vixe, professor, aí complica para mim, porque eu não vou saber como usar um ou outro. Vou dar uma dica aqui, ó. Quando for para completar com comparativo de superioridade ou superlativo, assim, para preencher lacuna, você vai observar o complemento. Porque, ó, se o complemento for pessoa, ou for um animal, ou for até mesmo um objeto, é comparativo de superioridade. Agora, quando o complemento for um lugar, é superlativo. É simples assim? Ó, essa letra A. Nós temos aqui, ó, kids, né, as crianças, e nós temos os adultos. Uma comparação entre crianças e adultos em relação a inerte. Quem tem mais energia? Diz assim, ó, as crianças são mais enérgicas do que os adultos. Ou seja, é uma comparação de superioridade. Mas só foi possível aqui porque adulto dá para estabelecer comparação. Agora, vamos para essa letra B. Place in this house, lugar nesta casa. Aqui é lugar, é referência de lugar. Então eu não vou estabelecer um comparativo aqui. Não, eu vou estabelecer um superlativo. A gente já sabe que o superlativo vem o quê? Ó? Vem o sujeito, logo após o sujeito vem o verbo to be, a gente acrescenta o de, o must e o adjetivo conformable. Olha como é que fica a construção. A sala de estar é mais, ou seja, perdão, é o ambiente mais confortável nesta casa. Ou seja, nenhum outro ambiente desta casa é mais confortável ou tão confortável quanto a sala de estar. Isso é um superlativo, né? Eu não comparei sala de estar com o ambiente nesta casa, não. Eu estou dizendo que a sala de estar é o ambiente mais confortável. Isso é um superlativo. Vamos lá, ó. Opa, actor. Actor não é lugar, é pessoa, ator, né? Então aqui vai ser o quê? Aqui vai ser um comparativo de superioridade. Aí como é que fica? In your opinion, na sua opinião, who is the most talented? Ah, não, galera. Aqui nesse caso, o actor foi levado tipo como sujeito, né? Quem é o ator? O quê? O ator. Então, o ator é o sujeito. E temos aqui, ó, nem vi, ó, Brazil. Brazil é lugar, né? Então, por isso que aqui ficou sendo superlativo. Who is the most talented? Quem é o ator mais talentoso? Aonde? No Brasil. Então, ó, teve referência, então é superlativo. Ah, é mesmo. Agora aqui, ó, dogs, cats. Dá para fazer um comparativo, não dá, galera? Cats não é lugar, cats, gato, né? Então, ó, diz assim, que os cachorros são mais obedientes do que os gatos. Isso é um comparativo, certo? Beleza? Vamos lá. Trip by ship, uma viagem de navio, uma viagem de avião. Não é lugar, então cabe também um comparativo de superioridade. A trip by ship
aqui ficou faltando o verbo to be. Então, vamos botar o verbo to be is, aí coloca more expensive than. Uma viagem de navio é mais cara do que uma viagem de avião. Expensive é caro. E por último, galera, nós temos aqui, ó, modern car, os carros modernos são, né, economical, aqui não é lugar, então é um comparativo de superioridade. Os carros modernos são mais econômicos do que os carros da década de 90, certo? Ah, professor, ó, aqui foi uma atividade que a gente priorizou comparativo de superioridade, comparativo e superlativo de superioridade, beleza? Vocês vão perceber que não terão tantas atividades envolvendo comparativo de inferioridade e também o que eu não expliquei, o superlativo de inferioridade, beleza? Mas, enfim, dá print aí, galera, caso vocês queiram transcrever, porque eu já quero ir para o próximo slide. Último slide da aula, a gente já vai encerrar a aula, beleza? Daí, no último slide da aula, galera, o que é que eu tenho aqui, ó? Vamos lá. Eu tenho a questão 7, ainda na página 61. Aqui é só para a gente criar, galera, construções no comparativo de acordo com essa letra A. Nós temos Angelina Jolie, Jennifer Aniston, né? Elas estão sendo comparadas em relação a serem atraentes, né? Ou seja, quem é mais atraente do que a outra, não é isso? Então, aqui você pode construir assim, ó. Jennifer Aniston is more attractive than Angelina Jolie, ou seja, Jennifer Aniston é mais atraente que Angelina Jolie, ou o contrário, Angelina Jolie is more attractive than Jennifer Aniston, né? Questão de gosto, né? Não é não? Show de bola. Massa. Aí agora a gente tem aqui, ó, repelling, ou repealing, né? Que é o rapel. Rafting, que é a canoagem de aventura, né, galera? Daí, ó, dangerous. A questão é, quem é mais perigoso aí? Né? Então, ó, como é que eu construí aqui? Eu construí assim, ó. Rafting is more dangerous, é mais perigoso than repealing, do que o rapel. Mas se por questão de gosto você achar que o rapel é mais perigoso, é só você trocar, aqui, inverter. Não é isso? Beleza? Ok? Mas ó, o que importa é saber que isso aqui é um comparativo de superioridade, porque o raft está sendo comparado ao rapel, certo? No sentido superior, ou seja, é mais perigoso, ok? Isso é um comparativo, não podemos dizer superlativo, porque se fosse superlativo, teríamos o the must no lugar do more, e não teríamos esse than, né? Porque aqui ia ser uma referência, né? Ah, tipo, seria assim, raft é o esporte mais praticado na Europa. Ah, professor, então teria que ter uma referência, né? Note que aqui está sendo o raft comparado ao rapel. Então, é um comparativo de superioridade. E se eu quisesse comparar a inferioridade aqui, no lugar desse more, eu colocaria um less. Less danger, ou seja, raft é menos perigoso do que o rapel. Não é assim? E nós temos aqui, ó, dois atores, né, galera? John Depp, ou Depp, né, não sei ao certo, e Leonardo DiCaprio. Então, aqui, em relação ao talento, quem é mais talentoso, né? Então, como foi que eu construí? Eu construí assim, ó. John Depp is more talented than Leonardo DiCaprio, ou seja, John Depp é mais talentoso do que Leonardo DiCaprio. Percebam aí, galera, o que eu quero que vocês percebam aqui? Mesmo esquema, comparativo de superioridade, né? Professor, mas eu acho o Leonardo DiCaprio mais talentoso, então é só inverter os nomes. Se eu quisesse converter aqui para inferioridade, no lugar do more, eu colocaria o less, beleza? Mas se eu quisesse transformar isso daqui em um superlativo, eu teria que tirar esse more, colocar the must, apagar Leonardo DiCaprio junto com esse dentro e colocar uma referência, tipo, John Depp is the most talented of Hollywood, ou seja, é o mais talentoso de Hollywood. Ah, professor, entendi. Então, a aula de hoje aqui, ela esboça basicamente o uso do comparativo e do superlativo. Claro que a gente vai fazer mais atividades, claro que existem mais atividades no livro, semana que vem a gente vai fazer mais algumas, só que semana que vem eu pretendo explicar também para vocês o Tag Question. Na semana que vem eu começo fazendo mais atividades sobre comparativo e superlativo, aí eu explico o Tag Question para vocês, e nós fazemos algumas atividades sobre Tag Question. Eu acredito que a semana que vem a nossa aula ela vai durar mais. A nossa aula agora ela já está acabando, mas na semana que vem ela vai durar mais. Beleza? Então, ó, combinado. Semana que vem, mais atividades sobre comparativos. Não deixe de fazer atividade de casa, certo? E a gente também vai trabalhar o Tag Question.
Não é isso, galera? Show de bola. Eu vou até aqui encerrar a gravação, porque a parte importante da aula já foi feita. Né? Agora a gente vai só para as considerações finais, uma chamada, alguma coisa do tipo, beleza? Então, vou interromper